Bom, então vamos lá entender melhor os modos do Redis. Primeiro é o Simple, né? Que é basicamente um standalone, onde você vai ter só um Redis suportando todos os seus clientes, todos os seus dados, todas as informações, e basicamente se der algum problema nele, a gente fica sem Redis, ou seja, a gente não pode contar com ele. Geralmente a gente faz um Redis standalone para teste, para projetos assim de início, né? Para entender se vai funcionar ou não com o Redis. A gente faz MVP também, mas na questão de produção é muito difícil a gente achar um Redis em modo standalone. Se ele cair, basicamente a gente não vai ter nenhuma outra instância de Redis para contar. E o próximo, o HA, que vem de alta disponibilidade. E basicamente o modo HA vão ser várias instâncias do Redis juntas, onde a gente vai ter um nó primário, beleza? Ele que vai ser o responsável por responder nossos clientes, por armazenar primeiramente os dados e também por transferir esses dados que ele ganhou da nossa aplicação tal para nossas réplicas, tá? Então aqui no caso eu tenho só dois Redis, né? Duas instâncias. Então esse primário vai replicar somente para essa réplica. Eu posso ter uma ou mais réplicas, né? A gente pode ter 2, 3, 4, enfim, depende aí do ambiente, o quanto você quer ter de alta disponibilidade. Mas basicamente o primário vai ficar passando os dados, né? Sincronizando com réplica. Para caso o nosso primário dê problema, né? O nosso master, o nosso réplica conseguir assumir o papel de master sem problemas, né? E aí quando esse primary, ou seja, o nosso master voltar, né, desse problema que ele deu, quando a gente arrumar ele volta como réplica, tá? Então, basicamente, ele vai voltar como uma réplica e o nosso que assumiu vai continuar como master, beleza? Mas o que acontece? Quando a gente ativa a questão de alta disponibilidade do Redis, a nossa instância de Redis não consegue fazer o failover automático, tá? Então, sabendo disso, a gente precisa contar com esse carinha aqui, o Sentinel. O Sentinel vai ser responsável por fazer a comunicação das nossas instâncias do Redis, réplica e master, comunicação para saber se eles estão de pé ou não, né? E ele também vai ser responsável pelo failover automático, ou seja, caso a nossa primary cair, vai ser o Sentinel que vai estar de olho nisso e ele vai falar: ah, beleza, estou sem o primary, vou jogar todos os nossos clientes para a réplica que vai virar primary, né? Então, de papel, vai ser feita pelo Sentinel, tá? Tanto a comunicação para saber quais são as instâncias que estão de pé, quanto na questão de failover, tá? Então, se você instalar, por exemplo, duas instâncias do Redis, fazer a questão de alta disponibilidade, vai funcionar. Só que eles não conseguem fazer sozinho, sem a ajuda do Sentinel, o failover automático, ou seja, o principal objetivo de criar um ambiente HA, você não vai ter se não instalar o Sentinel. Lembrando aqui, o nosso Sentinel precisa também de alta disponibilidade, porque basicamente, se a gente só tem um Sentinel, caso dê problema, a gente sabe que o nosso failover automático não vai funcionar, porque é o Sentinel que é responsável. Ter, no mínimo ali, vai uns 3, dá para atuar com 2, mas o mínimo ali que eu penso em produção são uns 3 Sentinels, tá? Para caso esse aqui cair, eu tenha 2 que consiga fazer o failover automático. Dentro do Sentinel existe um parâmetro que é o quorum, tá? É ele que a gente vai definir para que atuem em conjunto. O que significa isso? Imagine que a gente tem 3 Sentinels, igual tá aqui. Se o meu quorum for 2, se esse cair aqui, eu tenho 2 ainda que conseguem tomar a decisão para fazer a troca de papel. Se eu colocar o meu quorum 3, por exemplo, o Sentinel já não é capaz de fazer o failover automático, porque a gente definiu que precisa de 3 Sentinel para fazer a troca de réplica para master. Então, o quorum vai definir quantos Sentinels disponíveis a gente precisa para tomar a decisão de troca de papel. Por que é importante saber disso, né? Do quorum em si. E por que é importante não colocar 1, tá? Se o meu quorum for 1, a gente pode ter problema. Por quê? Imagina que esse Sentinel aqui, só ele, perdeu a comunicação com o Redis e meu quorum é 1. Só ele perdeu, o resto tá ok. Se eu colocar meu quorum 1, só esse aqui que perdeu a comunicação já vai fazer a troca automática, porque a gente definiu que só um é capaz de fazer essa troca. Agora, se a gente definir como 2, tá? Como 2, a gente precisa que os dois, no mínimo 2 Sentinels, entenda que tenha uma instância fora do ar, o primary no caso, né, que é
transformar um réplica em master, porque o outro master caiu, tá? Então o quórum vai agir na quantidade de sentinels que a gente precisa para tomar uma decisão. Então beleza, galera, vamos ver algumas coisas na prática, tá? Tô com duas instâncias aqui do Redis, tá? Uma na porta 6379 e outra na porta 6380. Primeira coisa de informação, a gente pode dar um comando info replication, se essa instância tá, né? No caso ela tá como master, porque é um standalone. Quantas slaves tem conectada, no caso 0. E aqui, no caso, não tem failover, né? Porque não tem estado de alta disponibilidade, beleza? A mesma coisa aqui, ó, info replication. Mesma coisa no outro registro, tá com master, nenhuma slave conectada, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, para gente fazer os redis se conectar, para virar um ambiente de alta disponibilidade, a gente vai dar um réplica off, e aí a gente coloca o IP, né, da outra instância do redis, no caso essa daqui, tá? E aí a gente coloca a porta. No meu caso, a porta tá no 6379. Dessa instância aqui, tá? E aí a gente dá Enter. Ele vai voltar ok. Se agora a gente dá o mesmo comando, info replication, tá como slave, tá mostrando o IP da master, né, que ela pegou, que foi o IP que a gente passou, e a porta. E aí aqui embaixo fala, ó, o status do link, como tá a conexão entre os dois, né? No caso aqui tá up, beleza? Então vamos lá. Se a gente quiser tirar essa questão de réplica, eu posso fazer um réplica off no on, e aí vou dar um clear aqui. E aí se a gente voltar com o info replication, ele voltou a ser master e não tem nenhuma conexão com a outra instância, né? Então a gente tira com réplica off no on, a gente tira a comunicação entre os redis e a gente faz uma comunicação com réplica off, o IP e a porta daquela master. No caso, isso que a gente fizer o comando sempre vai virar réplica, tá? Vou fazer ao contrário aqui para vocês darem uma olhada. Vou dar até um clear aqui. Réplica off. Vou colocar o IP. O do outro é 3 e a porta é 6380. Ele voltou ok. Vou dar um info replication. Esse é o comando que a gente sempre vai verificar as questões de alta disponibilidade dentro do Redis. E aí vai vir as informações. Slave, o IP, a porta e o status. Up. E aí, né, vamos fazer aquele teste. Opa. E aí a gente vai fazer aquele teste clássico, né? Que é, vamos setar uma chave aqui, colocar set teste mesmo e apertar enter, tá? Setei uma string e aí agora a gente vai lá na réplica e vai dar um keys asterisco aqui para ver as chaves. Aqui, ó, já tem minha chave teste, beleza? Eles já fizeram a sincronização, tranquilo? Então é bem simples. A questão de linkar os dois redis, né, na alta disponibilidade é só um comando. E a mesma coisa para tirar esse link. Então beleza, a gente viu como faz o link entre as máquinas, né, entre as instâncias do redis. E aí a gente vai ver aquele ponto que eu tinha falado no começo, que sem o Sentinel ele não faz o failover automático. Aqui eu tô na minha master, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um shutdown, derrubei ela, tá? E aí vamos aqui na nossa réplica para ver se ela subiu. Ó, ela não sobe, ela não faz a troca, ela não assume como master, né? Quando essa daqui cai. Porque não tem o Sentinel instalado. Então o Sentinel que é responsável por fazer essa troca. Então para sempre ela vai continuar como slave, ó. Ela fala que o status está down, porém ela não faz a troca, beleza? Então eu mudei de tela aqui para ficar mais simples de eu explicar sobre o Sentinel, tá? Tirei um print, não, por padrão. O arquivo de configuração dele vai estar sempre no etc/redis, que é o mesmo local onde fica o redis.conf também. E o nome do arquivo é sentinel.conf. Tá? Então eu dei um cat aqui e tirei print. Eu vou explicar os parâmetros essenciais para rodar. Tem mais parâmetro que isso, mas eu vou explicar os essenciais que você vai precisar configurar para funcionar, beleza? Então primeiro aqui é a porta, né? Por padrão é 26379, tem um 2 a mais ali em relação à porta do Redis, né, que é 6379. Tranquilo? Essa porta é necessário você mapear aí, se caso você esteja num ambiente Kubernetes, alguma coisa assim que tem até container, né? Você precisa mapear para que eles tenham comunicação entre si, porque por padrão os Sentinels vão se comunicar por essa porta, pela bus port, então é necessário mapear ela também, tá? Para funcionar. E aí o segundo parâmetro aqui que a gente vai é o Sentinel Monitor My Master, que basicamente a gente está falando, olha Sentinel, monitora esse master para mim, é esse master que a gente vai monitorar, beleza? Então esse é o parâmetro principal que a gente vai fazer com que
o Sentinel funcione na questão de failover, de alta disponibilidade, que é, nada mais é, o MyMaster que a gente setou é o nosso alias do nosso conjunto, né? O que significa esse MyMaster? Isso aqui, ó, é um conjunto. Eu denominei esse conjunto como MyMaster. Na hora que a gente for ver os comandos do Sentinel, a gente vai pesquisar sobre esse conjunto usando esse alias aqui, esse apelido. Então, o MyMaster fui eu que setei, tá? Você pode setar como um conjunto 1, enfim, a nomenclatura que você acha mais apropriada. Eu coloquei MyMaster, é o padrão, na verdade. Então, esse é um comando que a gente seta também, tá? MyMaster, no caso, que é o alias. O segundo vai vir o IP da nossa master, né? E aí aqui vai depender aí do seu IP. O segundo é a porta da minha master. Então vai vir aqui a porta. E o terceiro aqui, no caso é o quarto, né? Já me perdi. Vai ser o quórum. Lembra que a gente falou do quórum? Que é a votação. Quantos sentinels a gente precisa para que eles façam a troca, para que eles identifiquem? É tipo uma votação, né? Vamos imaginar aqui, ó. Nosso cenário tem 3 sentinels. Quantos sentinels precisa efetivamente identificar e fazer a troca? Nesse caso aqui tá 2. Então, se 2 sentinels aqui, se 2 sentinels identificarem que a minha primary tá off, eles já vão fazer a troca, beleza? Se eu colocar aqui 3, né, se eu fechar aqui e colocar como 3, eu preciso que os 3 sentinels identifiquem que a minha primary tá off para eles fazerem a troca. E assim por diante. Ou seja, a gente trabalha com a quantidade que a gente tem. Uma quantidade de sentinels ímpar, né? Que aí a gente consegue trabalhar com uma questão de disponibilidade melhor. Porque aqui no caso, se eu tivesse só 2, eu ia colocar aqui, por exemplo, 1. Que aí se um falhar aqui, eu tenho certeza que 1 é suficiente para fazer a troca. Para continuar a minha questão de alta disponibilidade. Se eu colocasse 2, do jeito que está aqui, o padrão, eu ia precisar que esses 2 aqui estejam de pé sempre para eles fazer a troca, tá? Então, a gente vai trabalhar com o quórum em relação à quantidade de máquinas que a gente tem, beleza? É basicamente isso. E aí, então, o segundo comando aqui é o Sentinel Down After Milliseconds. E aí aqui a gente sempre vai passar o MyMaster aqui, que é o nosso alias que a gente definiu, para ele saber com qual conjunto que a gente está conversando, né? Que a gente está informando para ele. E aqui basicamente vai falar o tempo que a gente quer que ele considere uma máquina down, né? Que ele considere que uma máquina não está disponível. E aí vai depender do seu ambiente, né? Esse número não tem como a gente falar de modo padrão, beleza? Então aqui a gente seta o número que ele vai considerar que uma máquina está com problema, tá? Tranquilo? Se você tem um ambiente de instabilidade de rede, às vezes é bom colocar um tempo maior, né, para ele não fazer a troca sem precisar, sem necessidade, já que seu ambiente tem uma rede um pouco instável. Aí você coloca um tempo maior. Mas isso vai depender muito do seu ambiente. Então, é mais questão de projeto, beleza? O terceiro aqui é o Sentinel Failover Timeout, né? E aí a gente sempre vai passar o alias do nosso conjunto. E aqui é o tempo, considerar o timeout da nossa troca, né? Então, ele vai tentar fazer o failover e se bater esse tempo aqui que a gente setar, ele vai dar como timeout. É basicamente isso. E o quarto aqui e o último, não, na real é quinto, né? Porque a gente setou a porta, é o Sentinel Auth Pass, que é basicamente, e sempre a gente passa o alias, né? Que é basicamente se o seu redis tem senha, você precisa passar essa senha dentro do Sentinel também, tá? Aqui eu coloquei uma senha padrãozinha aqui, e aí eu passo para ele poder também identificar a master e fazer a comunicação, já que ele tem senha, né? Então, esses são os 5 parâmetros principais do Sentinel, beleza? Ah, galera, lembrando que a gente só seta isso aqui uma vez só. Os Sentinels, eles mesmos ficam alterando essas configurações de acordo com o cenário atual, tá? Então, se caso esse master que a gente setou primeiramente, ele não é mais um master, é uma réplica, o IP que vai estar aqui é da sua master atual, tá? Porque eles vão ficar trocando mensagem, vão ficar se conversando, e vão ficar se atualizando sozinho, tá? Então, através dessa porta aqui que a gente setou, que cada Sentinel tem a porta dele aqui, eles vão ficar se comunicando e aí se ajustando, tá? Então, a gente só configura isso aqui uma vez só. Bom, então, na aplicação, o que muda, né? Quando a gente muda para HA, para alta disponibilidade. Aqui eu tô com um código padrão, tá? Que é só um redis
tá? Standalone, que literalmente a gente dá um import, aqui é Python no caso, a gente dá um import na biblioteca do Redis e faz a conexão local, usando o password, a porta e o host, beleza? Aí eu seto aqui uma chave como exemplo, e aí ele volta John, né? Tá com um B aqui na frente porque eu não dei decode na resposta, né? Decode response true aqui, e aí ele volta John normal, sem o B, beleza? Essa aqui é a conexão direta com Redis, quando está standalone. Só que quando tem um ambiente de alta disponibilidade, a gente precisa ter um proxy, né? Que é basicamente o que? A gente entender qual é o master atual, já que a gente tem essa questão de troca, a gente não pode limitar as nossas coisas a um IP fixo. Basicamente, a gente também tem que adaptar o nosso background todo para ser dinâmico igual o nosso Redis, né? Tem questão de alta disponibilidade. Então aqui é uma conexão simples standalone. Aqui vai ser uma conexão pelo Sentinel, tá? Não funciona comigo, esse código aqui, já vou adiantar, não vai funcionar no meu caso, porque a minha aplicação, aqui no caso o meu código, não está no mesmo ambiente que o Redis, ou seja, quando eu seto aqui Sentinel, né, eu pego a biblioteca do Sentinel, lá do próprio Python, né, depois que eu instalo, e aí eu passei aqui no caso só um Sentinel para conexão, beleza? Ele vai identificar esse Sentinel, a minha aplicação. Só que esse IP que o Sentinel trouxe não é o IP que a minha aplicação consegue identificar, porque ela não está na mesma rede. Aqui teria que ser localhost, né, para rodar igual o Sentinel, identificando o Redis. Por outro IP, ele vai trazer o IP que ele identificou lá, que não é o mesmo que a minha aplicação identifica, porque não são da mesma rede. Mas se a sua aplicação está na mesma rede, você está rodando tudo dentro do mesmo lugar, você pode usar sim essa biblioteca, tá? Essa parte aqui, que você simplesmente passa o Sentinel, passa uma master aqui, que é o master for, que aí o Sentinel vai ficar fazendo o proxy para você. Ou seja, a gente não usa IP, a gente usa nome, né? Então, a partir do momento que eu setar aqui, que eu quero essa variável que seja sempre o master e essa que seja sempre a slave, todo comando que eu for dar aqui, tipo master.set, ele vai literalmente carregar esse comando na master. E aí, se eu quiser ler alguma coisa na slave, eu pego slave.get, ou seja, o próprio Sentinel vai ficar responsável de fazer esse proxy para mim, tá? Então, essa é uma maneira também de conexão. Quando você tem conexão direta no Redis, tá no mesmo ambiente, você pode usar essa biblioteca, tem para Java, tem para várias linguagens. Então, aqui no caso é Python, você pode usar essa biblioteca para não ter que ficar cuidando do proxy, tá? Ela mesmo faz para você, beleza? E aí outra questão aqui também, que é você conectar no Sentinel e a partir dele você vê qual é o master, né, atual. Então se eu dar um play aqui, ó, eu fiz a conexão direta com o Sentinel, ou seja, eu não usei a biblioteca Sentinel em si. Com essa conexão, eu vou executar um comando como se eu estivesse entrando no Redis CLI do Sentinel manualmente e vou dar o seguinte comando: Sentinel master my master. E aí depois disso, o Sentinel vai me retornar qual é o master atual. As informações vão estar num array, tá? Então, ele vai passar o nome, ó, o nome é mymaster, que é o nome do nosso conjunto, o IP dessa master atual e a porta, que é 6379. E vai trazer outras informações aqui também. Então, no caso, se você for fazer um Archer com Python, com alguma coisa assim, você pode usar também a conexão direta com o Redis, igual eu fiz aqui, dando esse comando diretamente dentro do Sentinel. E ele vai trazer essas informações. E a partir daí a gente consegue identificar quem é o slave e quem é o master, tá? Vai funcionar a mesma coisa para master como para slave. E aí, caso você não tenha conexão direta com Redis, que acontece na maioria dos ambientes em produção de empresas grandes, você vai ter que adaptar o seu proxy, né? Um HA proxy, para ele entender quem é o master atual. Aí vai depender do tipo de configuração que você está usando, de até software, enfim, das ferramentas que você tem a partir disso. Mas vai ser sempre o Sentinel que vai mostrar pra gente quem é o nosso master atual. Então, galera, esse vídeo ficou mais nessa questão de explicar como o Sentinel funciona, como evoluir, né, de standalone para um ambiente de alta disponibilidade. E aí na próxima aula eu já trago o Redis Cluster, né, que é a questão de sharding de dados, e também já trago a questão dos comandos que ficou faltando na primeira aula, tá? Então a gente finaliza a questão dos modos do Redis e também já começa a questão dos comandos dele, beleza? Até a próxima aula aí. É isso.